Você sabia que pela primeira vez a Ucrânia atacou o território russo com mísseis fornecidos pelos Estados Unidos? E que, em resposta, Vladimir Putin acabou de mudar as regras para usar armas nucleares? Isso pode ser o começo de algo muito maior, ou o sinal de que estamos à beira de um grande erro. Hoje eu vou te explicar, de forma simples, o que isso significa e por que o mundo inteiro está de olho no que vem a seguir. Fica comigo, porque esse assunto é mais sério do que parece. Antes de começarmos, gostaria de contar com seu apoio para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Esses simples gestos são essenciais para que possamos continuar trazendo informações relevantes e análises profundas sobre os temas que impactam nossas vidas. Com a sua participação, podemos levar conhecimento a ainda mais pessoas. Conto com você nessa missão. Vamos começar do começo. No 10º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia, aconteceu algo inédito. O exército ucraniano lançou 6 mísseis balísticos contra uma região russa chamada Briansk. Esses mísseis não são qualquer coisa, tá? Eles foram feitos nos Estados Unidos, têm um alcance de até 300 quilômetros e foram autorizados pelo presidente Joe Biden a serem usados contra a Rússia. Isso é histórico, porque, até agora, o apoio americano tinha limites claros. Mas o que aconteceu com esses mísseis? 5 deles foram interceptados pela defesa antiaérea russa, mas um conseguiu atingir um depósito militar e causou um incêndio. Ninguém morreu, mas o impacto político foi gigantesco. E sabe por quê? Porque a Rússia não demorou a reagir. Putin não só minimizou o ataque, dizendo que os danos foram pequenos, mas assinou um decreto mudando as regras para o uso de armas nucleares. Sim, você ouviu certo. Agora, qualquer ataque contra a Rússia, feito por um país sem armas nucleares, mas com apoio de uma potência como os Estados Unidos, pode ser considerado uma agressão conjunta. Isso coloca o mundo num novo patamar de tensão. Para a gente entender melhor, precisamos falar das armas que a Ucrânia usou. Esses mísseis, chamados ATACMS, são extremamente precisos e têm tecnologia americana de ponta. Isso significa que eles não são como foguetes comuns. E é por isso que muitos acreditam que os Estados Unidos não apenas forneceram os mísseis, mas também ajudaram a operá-los. E aqui começa o problema. O Kremlin, ou seja, o governo russo, não vê isso apenas como um ataque da Ucrânia. Para eles, é como se os Estados Unidos estivessem diretamente envolvidos. É por isso que Putin fez questão de mudar as regras sobre armas nucleares. Agora, ele pode justificar uma resposta mais severa, caso esses ataques continuem ou escalem. Великой Победы! Ура! E os Estados Unidos? Eles dizem que a autorização para o uso dos mísseis é uma resposta aos ataques brutais que a Rússia tem feito na Ucrânia. Só na última semana, bombardeios russos mataram 12 pessoas, incluindo uma criança, em Sumy, uma cidade ucraniana. Biden, então, decidiu liberar o uso dos ataques para ajudar a Ucrânia a se defender e, talvez, melhorar sua posição em negociações futuras. Mas isso não é só sobre Ucrânia e Rússia. É sobre mostrar força. Biden está enviando uma mensagem ao mundo. Os Estados Unidos estão aqui para proteger seus aliados. E isso, claro, irrita Moscou. Na cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro, o chanceler russo Sergei Lavrov acusou os Estados Unidos e o Ocidente de escalarem o conflito. Ele disse que, com essas ações, o Ocidente está alimentando o fogo em vez de apagar as chamas. Agora, vamos falar sobre a mudança mais preocupante de todas: a nova doutrina nuclear russa. Até agora, armas nucleares eram vistas como um último recurso, usadas apenas em situações extremas. Mas com o decreto assinado por Putin, as regras ficaram mais flexíveis. Agora,
A Rússia pode usar suas armas nucleares não apenas para se defender de outro país com armas nucleares, mas também de ataques convencionais feitos com a ajuda de potências como os Estados Unidos. E o que isso significa na prática? Bem, estamos falando de um jogo de xadrez onde qualquer movimento errado pode desencadear uma reação em cadeia. Por mais que Putin fale grosso, usar armas nucleares seria um passo extremo. No entanto, ele está deixando claro que não vai recuar sem lutar até o fim. Isso é uma estratégia para intimidar, mas também para testar os limites do Ocidente. E o que tudo isso significa para a gente? Estamos vendo um conflito que não é só sobre Rússia e Ucrânia. É sobre o equilíbrio de poder no mundo. Cada decisão, cada ataque, cada decreto, como esse assinado por Putin, pode mudar completamente o rumo dessa guerra. E, mais do que isso, pode mudar a forma como as grandes potências se relacionam daqui para frente. O 10º dia dessa guerra marcou uma nova fase, e sinceramente, ninguém sabe como será o futuro. Mas uma coisa é certa, estamos vivendo um momento histórico, e é essencial entender o que está acontecendo. Afinal, as decisões tomadas lá fora têm impacto aqui dentro também. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que a autorização dos Estados Unidos para o uso desses mísseis foi um passo certo? Ou será que estamos caminhando para um conflito ainda maior? Deixa aí nos comentários. Bom, no apagar das luzes do seu governo, Joe Biden resolveu mexer uma peça importante nesse xadrez da política internacional. Os Estados Unidos permitiram que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance para ataques dentro do interior da Rússia. Na minha opinião, essa autorização deve ter sido precedida de muita discussão sobre possíveis cenários. Eu acho difícil que essa decisão tenha sido tomada sem pelo menos uma consulta ao time de Donald Trump. Talvez, aqui eu estou especulando, talvez essa decisão faça parte de uma estratégia de elevar um pouco a temperatura agora para permitir umas condições melhores para quando Trump e a sua equipe fantástica sentar na mesa para negociar. A gente não pode ser inocente. Essa tragédia da guerra da Ucrânia, ela foi construída durante muito tempo, através de decisões equivocadas e indecisões por parte do Ocidente. Putin deu muitos sinais do que ele estava planejando fazer. Ele só foi adiante porque ele sentiu que as condições eram adequadas. Mas agora, com a troca de liderança nos Estados Unidos, o mundo talvez tenha a melhor oportunidade para encerrar com essa guerra absurda, de uma vez por todas. Se você gostou desse vídeo e quer continuar entendendo o que acontece no Brasil e no mundo, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho. E tem mais um vídeo que eu sei que você vai gostar e já está aparecendo na tela agora. Dá uma olhada. A gente se vê lá. Até mais.